Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. A versão do Zohar continua descrevendo aqui no item 21 uma alegre mãe de filhos. O Rabi Yitzhak começa dizendo a mãe é Biná. O Rabi Shimon Bar Yochai acrescenta que há duas crianças, um homem que foi para Yaakov e uma mulher que foi para Avraham. Ele continua dizendo que a citação é um aviso aos homens para não pecarem, pois podem fazer com que Biná se afaste das crianças. Zerampim e Núquiva, ou seja, Zerampim e Malhut. Quando os habitantes realizam boas ações, Biná retorna para os seus jovens, ou às suas crianças. E o Rabi Shimon Bar Yochai conclui dizendo que feliz é a porção daqueles que contemplam a agradabilidade de Hashem e desejam a tzedakah, a justiça. A relevância dessa passagem. A luz do Criador é infinita, sempre presente e nunca muda. A escuridão só existe quando o nosso mundo inferior se desconecta do mundo superior. A desconexão ocorre cada vez que sucumbimos à vontade de nosso ego e tratamos os outros como nada menos do que a dignidade humana merece. A conexão com o mundo superior ocorre quando um homem domina as pulsões do seu ego e cede aos anseios da sua alma. Aqui somos estimulados a realizar ações positivas e fortalecemos nossa conexão com o mundo superior e o reino de Biná. Aprendemos que o Rabi Yitzhak disse: uma alegre mãe de filhos, aleluia. Isso é Terrilim 113:9. Sabemos que quem é a mãe? Ela é Biná. Mas quem são os filhos? O Rabi Shimon Bar Yochai disse: aprendemos que o santo bendito seja ele, Biná, tem dois filhos, um homem e uma mulher. O macho que ele deu a Yaakov, como está escrito: Israel é meu filho e meu primogênito. Shemot 4:22. Israel é um em quem serei glorificado. Ishayahu 49:3. E a menina que ele deu a Avraham, como está escrito, e Hashem abençoou Avraham em todas as suas coisas, e aqui da palavra Bacou, não é? Bereshit 24:1,
Abraham teve uma filha chamada Bacol. Pois bem, aqui está o nome Beit, Caf e Lamed, Bacol. A mãe Biná senta-se sobre eles, perdão, macho e fêmea, e amamenta-os. Por isso está escrito: não levarás a mãe junto com o jovem. Pois bem, a gente está vendo aqui que a gente está falando de Biná, que é a mãe, que alimenta Zerampim, que é o filho, e Malhut, que é feminina, que recebe. A questão masculina e feminina que tem a ver com o que recebe do próximo nível, do nível superior. E aqui está fazendo uma alusão daquele sacrifício onde não levarás a mãe junto com os jovens, né, com os filhos, Devarim 22:6. Aprendemos o seu significado que um homem deve tomar cuidado para não pecar abaixo neste mundo, pois isso pode fazer com que a mãe Biná se afaste dos filhos, ou seja, Zerampim e também Malhut. Também está escrito: e ela, a sua mãe, não descobrirás a sua nudez. Vaikra 18:7. A saber, não fazer com que ela deixe os jovens, ou seja, Biná. Ai daqueles que se entregam ao incesto, que faz com que a mãe se afaste do jovem. Aqui no sistema espiritual. Quando os habitantes do mundo se arrependem e fazem muitas boas ações diante do Santo Bendito seja ele, e a mãe Biná volta a cobrir os jovens, tanto o Zerampim e o feminino Malhut, Biná é então chamado de arrependimento, ou seja, é retorno. Na verdade, a palavra aqui está techuvá, né? Arrependimento, retorno, é chamado de techuvá. Ele pergunta: por que se chama techuvá, o retorno? E ele responde: pois ele volta ao seu sustento, a saber, Biná, volta a cobrir as crianças, homens e mulheres com esse arrependimento, ou seja, na verdade é techuvirê, não é? Voltar para a letra rei, a primeira letra rei do nome divino. E está escrito: uma alegre mãe de filhos, a mãe alegre é certamente Biná. Por isso, um homem deve continuar se multiplicando até gerar um menino e uma menina, para corresponder ao masculino e feminino nos filhos de Biná. Veja, essa construção é espiritual. Não é? Pois bem, Rabi Tsahak disse: está escrito: contempla a simpatia de Hashem e indaga em seu templo. Terrilim 27:4. Entendemos daí que o desejo dos justos é contemplar a simpatia de Hashem e o morrinho agradável de Zerampim. Morrinho, a gente sabe, está ligado a moa, cérebro, essas forças espirituais que vêm sobre o homem. Ele deve completar aqui, né? Tornar agradável a simpatia de Hashem nesse nível de Zerampim. Como você pode dizer acima de Hashem? O Rabi Shimon Bar Yochai diz: tudo é um porquê. Entendemos pela palavra a simpatia de Hashem que vem de Atika Kadisha para o céu. A saber, Zerampim recebe morrim de cima dele. O desejo do justo é seguramente apenas para alcançar esse morrim do Zerampim, e não acima dele, pois não há concepção das três primeiras Sefirotes. Está escrito deles: grande acima do céu, Terrilim 108:5, porque eles vêm do alto, de Zerampim. Pela mesma razão, também escreveu: então te deleitarás, literalmente, acima, em Hashem. Isso é Shaiar 58:14. Feliz é a parcela dele que merece isso. E devem ser poucos, né? Ele diz aqui, poucas as pessoas que merecem isso. Os filhos da minha mãe estavam zangados comigo. Rabi Shimon descreve essa citação como explicar o exílio dos filhos de Israel quando Hashem decidiu que queria destruir a sua câmara baixa. Ao exilar as crianças, ele permaneceu distante de Malhut, que é a terra. Assim, o filho da minha mãe refere-se a Malhut e Zerampim. Biná, a mãe, em seguida, o Rabi Yossi descreve como estava caminhando com Rabi Hia, quando avistaram um homem no rio e disse:
coroa, coroa, referindo-se às coroas Malhut e Zerampin. Seguido, uma chama veio, consumiu o pássaro na cabeça do homem, referindo-se a Malhut. Um botão, né? Um botão, diz aqui, na realidade, o Criador, perdão, gente, um homem referindo-se a Malhut, que é um botão de rosa. Não é? Ficou estranho aqui a colocação. A relevância dessa passagem. Na realidade, o Criador não escolhe destruir ou recompensar a sua criação. A luz do Criador é uma força em constante expansão de bondade, positividade e realização. E a escolha livre do homem, se ele se conecta a essa força divina de energia, que é recompensa, ou se desconecta da luz, que é a destruição. Toda a estrutura do mundo, os superiores e inferior, pode ser simplificada e entendida pela seguinte analogia. A corrente elétrica que flui através de uma casa está sempre disponível para uso. Se um quarto está na escuridão e nós, por engano, propositalmente deixamos de conectar uma lâmpada, ou a tomada na parede, ou a lâmpada no bocal, o quarto permanece escuro. E a corrente elétrica, no entanto, nunca mudou. Não é lógico concluir que a eletricidade decidiu reter a sua energia, mantendo o ambiente escurecido. São nossas próprias ações ou falhas de ações que determinam se vivemos na escuridão ou na luz. A Cabala é o projeto do universo fornecendo ao homem as ferramentas e os métodos para conectar a luz espiritual. Os versículos que aparecem nessa passagem são uma dessas ferramentas que nós conectamos à Mãe Biná, a fonte de luz que brilha neste mundo. Aprendemos que o Rabi Shimon disse, está escrito, os filhos da minha mãe estavam zangados comigo, fizeram-me guardião das vinhas, Shirachirim 1:6. Os filhos da minha mãe são como, no versículo, lançai-vos do céu para ou a mãe, são como o versículo, lançai-vos do céu para ou a terra, né? Ou a terra, ou para a terra. Errado 2:1. Lamentações e Cântico dos Cânticos, Shirachirim, Cântico dos Cânticos, Eirá, Lamentações. Sendo a terra é a Núqueva, pois quando o Santo Bendito seja ele quis destruir a sua casa inferior, isto é, o templo, e exilar os filhos de Israel entre as nações, ele removeu a terra, ou seja, Malhut, de diante dele, e permaneceu distante dela. E sua irmã ficou longe, Shemot 2:4. E quando a terra estava longe do céu, acima, Zerampim, a terra inferior, ou seja, o templo, foi destruído e os filhos de Israel foram dispersos entre as nações. A congregação de Israel disse, quem fez isso comigo? Quem causou isso? Os filhos da minha mãe, Zerampim e Malhut, e os Núquivas, Malhut, que estavam zangados comigo e se mantiveram longe de mim. Certamente são filhos da minha mãe. Zerampim e Núquiva, ou Malhut, sendo os filhos de Biná, a mãe. O Rabi Yossi foi para a estrada com Rabi Ria, Barrave, enquanto caminhavam, o Rabi Yossi disse a Rabi Ria, você vê o que eu vejo? Disse-lhe, vejo um homem no rio e um pássaro na cabeça com dentes na boca. Está comendo e rasgando com suas garras. O homem levanta a voz e grita, mas eu não sei o que diz. O Rabi Yossi disse, vamos nos aproximar do homem e ouvir o que ele diz. Rabi Ria disse, tenho medo de me aproximar. Disse-lhe, este é um homem naquele lugar? O Santo Bendito seja ele, deu-nos uma pitada de sabedoria, aproximaram-se dele e ouviram-no dizer, coroa, coroa, isto é, Zerampim, e também Malhut, chamados de coroa, dos filhos de Biná habitam fora do seu lugar, Zerampim. Não tem descanso, nem há descanso para Malhut, até que a ave seja jogada fora, rasgada aos pedaços em Cesareia. O Rabi Yossi chorou e disse, isso é o que aprendemos em relação aos versículos.
os filhos da minha mãe estavam com raiva de mim, que alude à força espiritual de doação masculina e recepção feminina. Por quê? Porque a minha própria vinha eu não guardei. Isso é Shiraxirim 6, ou seja, Cântico dos Cânticos. Ele disse: certamente o exílio continuará, e portanto os pássaros no céu, os ministros das nações, agora citado aqui, que são os 70 sarins, estarão no poder até que o governo das nações idólatras passe longe do mundo. Quando será? Quando o dia do santo bendito seja ele vier e seu juízo for posto sobre os mundos, como está escrito. Mas será um dia particular, será conhecido como dia de Hashem, não será nem dia e nem noite. Enquanto caminhavam, ouviram uma voz que dizia: a chama do botão veio com seu julgamento, a saber, de Malhut, chamado pétula de rosa, uma rosa. Uma chama veio e consumiu. O pássaro, Rabi Yossi disse, certamente aconteceu, como no versículo, dado a chama ardente, Daniel 7:11. Pois bem, nós, a humanidade, não conectamos a lâmpada no bocal, por isso estamos passando por isso tudo. E os mestres, né, os ministros das nações, os sarins das nações, eles continuam trabalhando e trabalhando. A luz está aí, a luz está para todos. Né? O quanto vai conseguir se acender é o detalhe aqui dessa construção. Mas nós, como os cabalistas, como pessoas que buscam essa luz, devemos lutar, não é? Contra essas idolatrias, tudo isso, e tentar tirar o máximo de pessoa que nós conseguimos. Pois bem, e a tua aliança com a morte será anulada. Rabi Yossi começa a discussão dizendo que Hashem exilou Israel somente depois que seus filhos perderam a emuná, ou seja, a fé, que é o segredo da Sheriná. Então, a Sheriná é separada ou anulada, diz Erampim. A morte, aprendemos que só será destruída no mundo quando os filhos de Israel se pegarem à direita de Hashem. A relevância dessa passagem. No momento da criação, as almas da humanidade buscaram a oportunidade de criar sua própria luz através do seu esforço de transformação espiritual. Por essa razão, no mundo físico e todos os mundos superiores acima, foi criado. Criamos nossa própria luz quando superamos nossas dúvidas sobre a realidade do Criador e quando triunfamos sobre nossas más inclinações. Quando experimentamos a dúvida ao sucumbirmos e os impulsos egoístas da nossa natureza, nos desconectamos da luz e nosso exílio continua. Esses atributos negativos estão associados à energia da coluna esquerda. No entanto, quando o homem se apega à direita de Hashem, isso significa que ele está se tornando uma pessoa mais compartilhada e tolerante, os atributos associados à energia da coluna direita. Assim, um propósito por trás dessa passagem é acender o poder da energia da coluna direita, dentro de nós, para que superemos nosso lado sombrio e atraiamos a luz da Sheriná para nossas vidas. Além disso, o simples ato de ler as palavras aqui contidas fortalece a nossa fé, desperta a luz da Sheriná e ajuda a remover as forças da morte deste universo. Rabi Yossi disse: o santo bendito seja ele, exilou Israel somente quando não havia fé entre eles, que é o segredo da Sheriná, chamada Emuná. Pois desde que eles prejudicaram sua aliança, a Sheriná se foi deles. Pois quando a Emuná lhe é sonegada, e assim em tudo, e também acima, a Sheriná é separada de Zerampim. Como está escrito, e a tua aliança com a morte será anulada. Shaiar 28:18. Significa que guardar a aliança expia da morte. E expiou por eles também, para que não fossem para o exílio. Mas eles prejudicaram a aliança, e assim a Sheriná se afastou deles.
O Rabi Hia disse, este é o significado de e destruirás a morte para sempre. Shaiar 25:8. Rabi Yossi disse, quando o santo bendito seja ele despertar o seu direito, a morte será destruída para sempre do mundo. Mas o direito não se agitará até que os filhos de Israel se levante e se agarrem à direita. O santo bendito seja ele. O que é o direito do santo bendito seja ele? Pois é a Torá, como está escrito. Da sua mão direita saiu uma lei de fogo para eles. Devarim 33, 2. Naquele tempo, a mão direita de Hashem faz valentemente, né? Para Seterlim 118, 16. Seguido de não morrereis, mas vivereis, e declarareis as obras de Hashem. Isso também está em Devarim 33, 17. Como direito anula a morte. Aprendemos que um homem justo, com o qual o santo bendito seja ele está encantado, é proclamado como arauto por 30 dias entre os justos no jardim do Éden. E todos os justos se regozijam, todos vêm decorar o seu lugar, até que ele venha assentar-se entre eles, nas estivais divinas. Ai dos ímpios, será doente. Essa seção começa afirmando que todos os homens maus estão tristes, e que eles dizem, ai, os ímpios, como aponta o Rabino Yitzhak, são aqueles que derramam o seu sangue em vão. Aqueles que fazem isso são chamados de Ra, mal, e a pior transgressões, eles nunca escapam do Guerrinom. E o Rabi Yehudá acrescenta ainda que é o único pecado pelo qual não se pode expiar. A relevância dessa passagem. Todo mundo físico é uma sombra, um reflexo do mundo superior. Todos neste plano físico têm uma contrapartida correspondente no mundo superior. O sêmen é a substância mais reflexiva da luz do Criador. Assim como a energia bruta, nua, deve ser escondida em cabos de alta tensão, para aproveitar essa energia, o sêmen deve permanecer oculto neste mundo físico. Quando ele é desperdiçado em vão por meio de gratificação egoísta e não usado para o propósito divino de criar vida ou compartilhar prazer com o cônjuge, as forças negativas que habitam entre nós são livres para usar essa energia para fins destrutivos. Essa passagem nos ajuda a limpar as inquietudes sexuais do mundo e nos dá a força para direcionar nossos impulsos de forma positiva e compartilhada. Se ele for mal, um arauto o anuncia no Guerrinom por 30 dias. Todos os homens maus estão tristes e abertos e dizem, ai, pois um novo juízo é despertado para uma determinada pessoa. E numerosos acusadores o aguardam para recebê-lo e dizer-lhe, ai, ai, do ímpio, ai do próximo. Todos se abrem e dizem, ai do ímpio, será mal com ele, porque o segundo o merecimento das suas mãos, lhe será feito. Será o 3:11. O que é merecedor das suas mãos? O Rabi Yitzhak diz, inclui aquele que contamina com as mãos derramando sêmen em vão. Pois aprendemos que aquele que derrama seu sêmen em vão é chamado de Ra, mal. Não pode contemplar a face da Shekhinah, como está escrito. Porque tu não és um El que tem prazer na maldade, nem o mal habitará contigo. Isso é Terlim 5:5. E também, o primogênito de Yehudá, era mal, ou seja, Ra. Levítico 38:7. Aqui também, ai dos ímpios, doentes, do hebraico Ra, alude àqueles que derramam seu sêmen em vão. Ai do ímpio que é mau e se faz mal, porque segundo o merecimento da sua mão não será feito. Segundo o merecimento de suas mãos lhe será feito. Isso significa que quem se prostitui, deixando seu sêmen derramar em vão, é punido no mundo da verdade mais do que qualquer outra transgressão. Venham ver o que está escrito. Ai dos ímpios, já
que diz, ai dos ímpios, do hebraico rachar, isso é a palavra ímpio, por que acrescentar a palavra ra, não é mal, vendo que o ímpio é mal? Isto é como eu disse, que ele se faz mal, especialmente aquele que derramou seu sêmen em vão. Não é? Leia também, nem o mal habitará convosco, todos sobem do Guerrinom, exceto este, não sobe. Ele responde, vem, eis que todo mundo se levanta, mas ele não, porque mataram outras pessoas. Mas ele matou seus próprios filhos e derramou muito sangue. Venha, eis que está escrito, em nenhum outro homem ímpio no mundo que ele desagradou a Hashem. Bereshit 38:10. Apenas neste caso em que diz, e o que ele fez desagradou a Hashem. Por quê? Porque diz o versículo, derramou no chão. Isso é em relação ao filho lá de Yehudá e todo mundo que joga sêmen no chão. Aprendemos que Rabi Yehudá disse, não há pecado no mundo, pois se pode arrepender, se senão aquele que derrama sêmen em vão, não é? Então, um homem ímpio que não contemple a face da Shekhinah em sua morte, a não ser aqueles que diz, nenhum mal habitará convosco. Rabi Tsahak disse, feliz são os tzadikim nesse mundo e no mundo vindouro, dos quais as escrituras dizem, o teu povo também será todo justo e herdará a terra para sempre, Shear 60:21. Rabi Yehudá disse, também é dito, e eu caminharei diante de Hashem na terra dos vivos. Terrelim 116:9, que é Shekhinah, chamada terra. A terra que alude a Shekhinah. E Yaakov viveu entre eles. Outra explicação para isso é que um homem não deve misturar sua imagem com as das nações idólatras, pois uma é santa e a outra é contaminada.